Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, junto a Ti e contigo, para refletirmos na Tua palavra, para tentarmos compreender o Teu Evangelho um pouco mais. A quantidade de ensinamentos e a riqueza que existe, né, por trás de cada letra, cada palavra do Teu Evangelho é imensa. E é preciso a gente sempre estar se aprofundando e tentando olhar abaixo da superfície para poder compreender a Tua mensagem, compreender os Teus ensinamentos e o que queres para a nossa vida. Te peço, Senhor, que esteja nos abençoando onde quer que estejamos, esteja guardando do mal e livrando do mal aqueles irmãos que estão em casa, esteja acompanhando e consolando o coração da família do pastor Adonias, que perderam o seu pai, marido, tio, né, genro, irmão, né? A família era muito grande e esteja acompanhando ele, Senhor. E aqui nesse momento a gente possa refletir sobre a Tua palavra e compreender o que Tu queres para a nossa vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Entrou mais uma pessoa, Deise. Então vejam só, eu vou ler o texto, tá? O texto é Mateus 5, 17, 18, 27 e 28. Diz assim, e aí foi Jesus falando, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E o 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. O título da mensagem é exatamente essa frase, essas duas frases. Uma frase afirmativa, ouvistes o que foi dito. E Jesus diz, eu, porém, vos digo. É exatamente em cima dessa frase, uma frase afirmativa e outra adversativa, que eu vou fazer a exposição. Vejam só, durante séculos, homens e mulheres e crianças, né, ouviram dia após dia os rabinos, os sacerdotes, né, os reformadores éticos, tá? Todas as regras, códigos, preceitos, ensinamentos, né, que mostravam que as dimensões, as atitudes, as posturas que deveriam ser tomadas entre o quê? Entre a escolha entre instinto e razão, né? Sobre o credo e a fé, entre costumes locais, né, e ideais mais elevados. Então, durante séculos, as crianças, os homens e mulheres sentavam aos pés de sacerdotes, de rabinos, né, de reformadores éticos, para serem ensinados, né, sobre todo tipo de preceito, sobre todo tipo de regra, tipo de código, tá, de ensinamentos que iam trazer dimensão e dimensionar o seu comportamento em relação à vida, né? Em que momento deveríamos levar em consideração os instintos, ou a razão, por exemplo, o instinto de sobrevivência, né? A razão que me levava a pensar racionalmente e na hora de decidir, tá? Então, Jesus mostra que ele não era um reformador da lei. Jesus mostra isso, que ele não era um reformador da lei. Jesus era um cumpridor da lei, porque ele diz lá no texto, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Porque muitos pensavam que Jesus, na verdade, queria vir para descumprir a lei, né? Então, veja só, na opinião de alguns fariseus, né, Jesus estava acabando com a lei. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, vocês ouviram o que foi dito antes pelos profetas. Mas o que eu vou dizer agora? Eu, porém, vos digo. Tá?
Esse eu, porém, leva a refletir e pensar que, de forma adversativa, Jesus queria trazer um novo ensinamento. E, na verdade, ele queria fazer uma nova interpretação em cima daquele ensinamento que tinha sido dado. Ele tentou ser o menos literalista possível. Então, frente à lei de Moisés, né, Jesus teve uma atitude tanto de ruptura como de continuidade. De continuidade no cumprimento da lei, mas de ruptura na análise da lei. É diferente. Ele cumpria do mesmo jeito o mandamento, mas ele fazia uma outra análise, ele aprofundava um pouco mais, e a gente vai ver depois. Então veja só, Jesus rompe com o quê? Com as interpretações erradas. Ele rompe com as interpretações erradas que faziam os homens se fecharem e se prenderem à literalidade da letra. Se prendiam apenas à letra. Então, não adulterarás, para muitos homens e para nós ainda, é apenas o quê? Não se envolver sexualmente com outra mulher. Então, tem outros que chegam a questionar o que é se envolver sexualmente com mulher. Né? Então, depende da prática que vai se exercer. Né? Eu lembro que quando o presidente Bill Clinton, o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele teve um caso extraconjugal com uma estagiária na Casa Branca, e o nome dela era Monica Lewinsky. Ele disse que ele não teve práticas sexuais com ela. E ela tinha dito que tinha feito sexo oral com ele. E, segundo os preceitos americanos, o sexo oral não é sexo. Né? Então, ele não adulterou. Né? Não houve adultério. Para você ver a questão da literalidade da letra. Né? Mas Jesus vai fazer o quê? Vai dizer, ouviste o que foi dito? Né? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então Jesus reafirma categoricamente o objetivo último da lei. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, é alcançar uma justiça maior que o amor. Né? Ou seja, para Jesus o amor é o cumprimento da lei. E a gente vai entender como esse amor, como cumprimento da lei, se desenvolve numa situação como essa, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O autor do Evangelho foi Cristo, a gente sabe disso. Mas Mateus escreveu observando o quê? As diferentes opiniões que existiam na época frente à lei de Moisés. Haviam diferentes opiniões porque estavam baseadas em quê? Em diferentes interpretações. Para alguns ela não tinha mais sentido. E é mais ou menos o que acontece hoje. Para algumas pessoas a Bíblia não tem mais sentido. É um livro mitológico. Né? Teólogos dos mais diversos espectros de pensamento, desde os mais ortodoxos até os mais liberais, têm sua forma de analisar a Bíblia. Para uns é um livro como outro qualquer. Para outro é a palavra de Deus. Para uns ele contém a palavra de Deus. Para outros não. Ele apenas em alguns momentos tem a palavra de Deus. Para outros não. Ele é totalmente do começo ao fim a palavra de Deus. Não é? Mas o que acontece? Se para alguns na época de Cristo a lei não tinha mais sentido, tá? Para outros ela devia ser observada até os mínimos detalhes. É o que a gente chama hoje de pessoa legalista. Né? Temos pessoas legalistas dentro das nossas igrejas? Temos e muitas. Temos e muitas. E nessa época, meus irmãos, uns chamavam os outros de imbecis e de idiotas, pela forma como interpretavam o texto. Provavelmente os que não viam mais sentido, né, no texto, provavelmente chamavam os outros de idiotas, né? E o outro, porque queriam ser literalistas ao máximo, eles eram chamados de imbecis. Mateus tenta ajudar os dois grupos,
né, para tentar entender melhor o sentido da palavra, o sentido da lei. E ele traz alguns conselhos que Jesus, né, ensinou ao próprio Mateus para que ele pudesse passar para as pessoas, tá? Ajudar a enfrentar e superar esses conflitos que eles existiam. Vejam só. E os conflitos estão inerentes onde? Estão envolvidos onde? Dentro das famílias e dentro das comunidades, né? Então imagina aquela época, como quando eu trabalhava com meu pai, eu fazia, né, entregas de produtos, e eu ia para os engenhos, por exemplo, e a gente via aquela rua, era uma rua apenas, e várias casas, uma do lado da outra, às vezes 12, 13, 14 casas, e que a gente chama de arruado, né? E é tudo família, né? É tudo família. Então ali, a lei que impera, né, é aquela do patriarca, né? Ele é quem é o responsável por orientar os outros, né? Na maioria das vezes as famílias estão todas juntas, né? E o mais velho, no caso o mais experiente, tá? O patriarca da família, ele é quem vai dar as regras, estabelecer como se comportar. Aí Jesus e Mateus, né? No caso, Jesus diz a Mateus: olha, Mateus, ouviste o que foi dito. Agora, o que é que significa ouvistes o que foi dito? O que é que foi dito, na verdade? A pergunta é essa: o que é que foi dito? Alguém poderia perguntar a Jesus: sim, Jesus, mas o que é que foi dito? A primeiro olhar, a gente pode pensar que é apenas a lei de Moisés, mas Jesus estava chamando atenção para muito mais coisas. Porque vejam só, o povo de Israel não era um povo isolado. Eles tinham tido contato com várias culturas, desde quando eram escravos, desde que tornaram-se dominadores, e vamos falar assim, nessa amálgama, né, nessa mistura, eles foram trazendo conhecimento, né, e intercambiando conhecimento com cada povo dessa região. Então, eles tiveram contato com filosofia grega, tá? Com o pensamento oriental, tá certo? Inclusive, evidentemente, a lei mosaica, né? Tiveram contato até com livres pensadores, como nós temos hoje. Naquela época também tinham livres pensadores, né? Pessoas que não advogavam escola nenhuma, aprendiam pela vida, tinham sabedoria por observar o cotidiano, né? O dia a dia das pessoas. Então, muitos códigos antigos, né? Você imagina a influência dos egípcios sobre Israel, imagina a influência dos babilônicos sobre Israel, né? Eles receberam influência de vários povos. Então, vários conhecimentos estavam juntos, né? Trabalhando junto com a lei de Moisés como código de regra de conduta daquele povo, né? Só que Jesus vai um pouco além, tá? E no momento que Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus diz: não cometerás adultério. O interessante é que o adultério, que é o exemplo que eu estou tomando aqui, porque é um ponto muito importante, né? Porque a gente sabe o impacto do adultério nas famílias. E eu quero chamar a atenção, né, dessa forma que Jesus faz a análise da lei de Moisés, a interpretação que ele dá da lei. Em quase todas as civilizações, meus irmãos, da história, tá? O adultério era considerado uma grave violação em quase todas as culturas. Pouquíssimas culturas não aceitavam, né, concordavam com o adultério, tá? É diferente culturas onde um marido tem várias esposas. Isso não era considerado adultério. Adultério é você estar casado e você ter um caso, vamos dizer assim, né? Ter um envolvimento com a outra mulher que não é a sua esposa, ela está casada com outro homem, tá certo? E você se envolve com ela. O que Jesus está chamando a atenção aqui, a lei chama a atenção de Moisés, é que, na verdade, o adultério
era entre um homem casado e uma mulher casada. Então, Moisés dissera isso também, que era uma grave violação dos deveres conjugais. Né? As tribos pagãs cumpriam isso também. Tá? Povos primitivos também respeitavam isso. Aí Jesus vem com uma sentença impressionante. Né? E essa sentença a gente diz que é uma adversativa, por conta desse porém. Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Então Jesus reinterpreta, ele não muda nenhum traço da lei, ele vai mais fundo ainda, e ele começa a mostrar que não é só o ato. Né? O problema está também na minha mente. Eu tenho que vigiar também a minha mente, a minha forma de pensar. Tá? Então Jesus foi até o quê? Olhou aquela situação, foi até a alma das pessoas, a alma dos seus ouvintes. Ele captou o quê? O pensamento e condenou até o desejo de pecar. Jesus condenou até o desejo de pecar, não só o pecado. O pecado é o fim da linha, é o último ato. Antes de pecar é preciso desejar o pecado. E isso é que é impressionante, porque Jesus faz o que ninguém fez. Quando ele diz: olha, ouviu isso que foi dito? Eu, porém, vos digo, não adulteras, mas até aquele que desejar adulterar, já adulterou. Né? Então, para Jesus, até a expectativa de possuir ou alcançar algo que transgredisse a lei era pecado também. Então, essa expectativa de possuir algo que transgride a lei também é pecado. Eu desejar algo que alguém tem, mesmo que eu não vá tomar a força, segundo a ótica de Jesus, eu já pequei. Se eu começo a, no meu coração, sentir o desejo por outra mulher, ou uma mulher por um homem, só em sentir o desejo você já pecou. Porque Jesus dizia: olha, para você chegar ao ato, você tem que desejar. E Jesus queria evitar o desejo, queria combater o desejo. Então veja só, se era errado, na ótica de Jesus, se era errado fazer determinada coisa, era errado pensar a respeito dessa coisa também. Não é interessante? Ou seja, se é errado fazer determinada coisa, era errado também pensar a respeito dessa coisa. Então Jesus fez o quê? Ele vai, ingressa, ele penetra, ele adentra no coração dos homens e rotula até mesmo a intenção de pecado como pecado. Então, meus irmãos, a intenção sua de pecar já é pecado para Jesus. Você não pode nem ter a intenção de pecar. Por isso que a gente diz que: Senhor, perdoa aqueles pecados que eu até nem sei que eu cometi. Porque muitas vezes no caminhar da vida a gente pode desenvolver um momento de intenção por algo que depois passa aquela ideia e você segue a sua vida adiante. Você não concretizou, você só pensou e foi sua mente que de um momento em um devaneio pensa sobre aquilo, e Jesus diz: olha, até aí é pecado. E por que isso? Porque a natureza do homem é caída. A nossa natureza é caída. Né? O homem tem a natureza caída segundo o relato bíblico. Né? Então, Jesus teve a seguinte postura. Jesus não esperou, né? E essa foi a atitude de Jesus. Não esperou que a árvore do mal desse frutos. Ou seja, se eu tenho intenção mal no meu coração, se a gente tem intenção má no coração, Jesus quis impedir até que essa árvore frutificasse. Ou seja, a semente que surge em minha mente, ela não pode frutificar. Né? Jesus queria impedir até mesmo a semeadura da semente do mal. Ou seja, era necessário e era importante Jesus fazer essa reinterpretação da lei. Jesus vai chamar a atenção de que
que a gente tem que se livrar dessas intenções do pecado, ou seja, do pecado na própria fonte. No próprio momento em que ele resolve querer se manifestar. Então eu não posso colocar a semente do pecado na minha mão e olhar para a terra e querer semear. Nem isso. Ou seja, Jesus não quer, e para Jesus não se deve esperar que nossos pecados, que estão ocultos, se revelem em psicose, neurose, em compulsões, em desejos desenfreados. Tá? Ele não quer isso. Os desejos mais ocultos do nosso coração, Jesus não quer esperar que eles brotem, que eles floresçam. Então, ele chega e nos chama, por isso que Jesus nos chama ao arrependimento. Para que a gente possa fazer o quê? Essa purificação do mal, expurgar o mal, ou seja, destruir, queimar essa semente, tá? Lançar essa semente no fogo. Então, quando esse mal ele é internalizado no homem, aliás, o mal não, esse desejo está internalizado no homem, né? Esse pecado que a gente disse agora, que se revelava como uma psicose, uma neurose ou compulsão, o que é que acontece? Jesus não quer que isso se estabeleça ou se coloque depois, por exemplo, como uma estatística de crimes. Essa intenção, esse pecado oculto que se revela depois, que gera essa compulsão, por exemplo, pode levar alguém para a cadeia. E muitos estão nas prisões por conta disso. Porque o pecado floresceu no seu coração, ele regou aquela semente no seu coração. Ele, por conta da natureza caída do homem, ele vai extravasa e torna em ato. Tá? Então Jesus quer combater isso, tá certo? Combater antes isso. Jesus não quer que a gente chegue nesse ponto, meus irmãos, onde homens são presos, homens são mortos, homens adulteram, homens cometem estupro, homens enganam, homens mentem, porque você não deve plantar essa semente, você não deve regar ela. Então, ele vai convidar a gente aqui a refletir a respeito do mal que está em nossa própria mente. Tá? Ele vai fazer nós refletirmos o mal que está em nossa própria mente. Tá? Então, nossa mente é o nosso maior e mais difícil campo de batalha. É ali que as intenções do coração, as sementes, são plantadas. E é ali que ela floresce. É ali que ela é regada. Tá? Então Jesus afirmou com essa colocação que, por exemplo, o egoísmo, a ganância, o adultério, o crime, o roubo, o suborno, né? A corrupção política, as ofensas, né? O desprezo, tá? O abandono, tudo isso advém do próprio homem. Porque alguém pode dizer, não, isso não é culpa minha não, isso foi Satanás. E Jesus chama a atenção a dizer que não, isso aí é do coração do homem, é da intenção do homem. Tá? Então, quando nós ofendemos alguém com nossos atos, né? Porque se você é egoísta, você ofende alguém. Às vezes você é egoísta com um alimento. Você pode dividir o seu prato com alguém. Você sendo egoísta, você já está pecando. Quando você é ganancioso, você quer tudo para você e não quer deixar algo para alguém poder usufruir também é pecado. Adultério é pecado, o crime, o roubo, o suborno é pecado, né? A corrupção política, as ofensas com palavras também. Então, Jesus diz que esses atos são resultado da nossa própria vontade. Atos da nossa própria vontade. A responsabilidade não são dos nossos hormônios, por exemplo. Eu não vou colocar a culpa nos meus hormônios. Dizer, não, o problema não sou eu, o problema são meus hormônios. No caso do adultério, por exemplo, a culpa é da testosterona. O hormônio sexual masculino. Eu tenho muita testosterona e ela não, é produzida tanta testosterona em mim que eu não consigo me controlar. Não é bem assim. Então, Jesus afirma que quando o homem une sua mulher, e é isso que ele quer ensinar nesse caso aqui,
Ou seja, ele casa com o corpo e com a alma. Ele vai casar com a pessoa por inteiro. Ele não casa apenas com o corpo. Tá? Entendeu? Se ele cansar do corpo, que é o que muitos alegam, né? Não sentir mais nada por ela. Ou seja, envelheceu, né? Já não tem tantos atrativos como tinha na juventude. E apareceu uma mais novinha, que é o que o pessoal diz, né? Que a novinha é um problema. Aí o que é que ele pode fazer? Ele não pode chegar agora e lançar fora o corpo da mulher fora. Ou trocá-lo por outro. Pois o homem, para Jesus, o marido, tanto quanto a esposa, um é responsável pela alma do outro. Ou seja, por isso que o casamento é uma união espiritual. Não é apenas uma união carnal, uma união de corpos, tá? É uma união espiritual. Então, Jesus, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou, ele também está condenando o adultério e está condenando a intenção no coração. E Jesus foi mostrar, né, que ele vai de encontro a esses jargões, a essas frases que são ditas ainda hoje. Tá? Por exemplo, ouviste o que foi dito. O que é dito pela sociedade? É que você tem que ser feliz. Hoje em dia é o que mais se diz. Você tem que ser feliz. Então, se você tem que ser feliz, olha, se aquela mulher não lhe atrai mais, troca por outra. Então, alguns chegam ao ponto de dizer, olha, Deus quer a sua felicidade. Se Deus quer a minha felicidade, então, se aquela mulher não me atrai mais, aquele homem não me atrai mais, eu vou trocar por outro. E é o que acontece. É o que acontece. Meus queridos, na hora que você se divorcia, no caso, ou do adultério, por exemplo, quando adultera, é como se o corpo não tivesse mais importância. A outra pessoa, como ser humano, não tivesse mais importância. Só que, para Deus, a alma está ali, naquele corpo. A alma é quem traz a vida. Tá? Aquele corpo só tem vida por conta da alma. Então, isso vai valer mais, compreender que a alma é quem dá vida ao corpo. Isso vai valer mais do que as sensações que o corpo pode proporcionar. A gente espera que ter sensações com o corpo, né? Aproveitar do corpo do outro, porque o próprio Paulo diz assim, olha, aliás, antes disso, a palavra de Deus diz o quê? Que o homem deixa sua mulher e os dois tornam-se o quê? Os dois tornam-se uma só carne. Deixa seu pai, o homem deixa pai e mãe, homem e mulher deixam pai e mãe e se unem para tornar-se uma só carne. Todo dia na igreja a gente vê entrando casais, né? Pessoas que estão casadas. Mas a gente vê duas pessoas, né? A gente não vê uma pessoa só. Então essa união que Jesus diz, os dois se tornam uma só carne, é uma união espiritual. Vai se tornar uma só alma. Então, quando Jesus diz, eu porém vos digo, Jesus quer mostrar que homem e mulher deveriam se manter puros. Deveriam se manter puros. E Jesus quer mostrar que só em imaginar a traição, você já traiu. Ou seja, só imaginar a traição em si já é uma traição, já é adultério. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que o pecado é transmitido à alma pelo corpo. Quem peca é o corpo, não é a alma.
e o corpo é movido pela vontade. E é nisso que Jesus chama a atenção, que se o corpo é movido pela vontade, então a intenção está no corpo. O desejo de adulterar está no corpo. Né? O desejo de adulterar está no corpo. Então veja só. Infelizmente, as pessoas não conseguem ver que o ato em si não é o problema. O problema vem antes. Aquele ali é a conclusão do ato. Né? O contato sexual é a conclusão do ato. É isso que Jesus quer chamar a atenção. O ato em si é a conclusão da intenção do coração. Né? Então Jesus chama a atenção que tem que haver o quê? Fidelidade mútua. Tem que haver fidelidade mútua entre almas, né? Entre corpos. Tá? Então a fidelidade tem que estar também no pensamento. Né? A fidelidade tem que estar no pensamento. A fidelidade não está apenas num documento jurídico, né, que é a certidão do casamento, por exemplo. Ali não está demonstrando que há fidelidade. A fidelidade tem que estar nos pensamentos. A fidelidade não está apenas em não cometer atos. A fidelidade está na prática de pensar de forma pura. Por isso Jesus diz que a gente tem que ser puro de coração. Por isso que ele chama a atenção que a gente não pode viver das nossas intenções, depender delas apenas. Nós temos que pensar. Né? Muitos desejos que são desenfreados. Né? Porque quando há um adultério, há um desejo quase que descontrolado. Mesmo que depois venha o vazio, venha a tristeza, venha a decepção. Eu sempre digo que um homem e uma mulher quando se juntam é como duas folhas de papel em branco. Você passa a cola, né, e junta as duas folhas bem direitinho. E espera aí 24 horas. E tente separar as duas folhas para ver o que é que acontece. Vem pedaços de ambos os lados. Vem pedaço dessa mulher em você, ou desse homem, e de você para essa pessoa. Então Jesus, quando diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, esse eu porém vos digo, você tem que refletir um pouco mais, pensar um pouco mais e ver que a vida não é só o ato, a vida também é a intenção. O pecado está não só no ato, o pecado está na intenção. Se você consegue controlar as intenções do seu coração, se você tem consciência de que ele é impuro e que ele engana, né? Então você vai conseguir cumprir esses mandamentos que Jesus ensinou. Tá? Meus queridos, essa é a reflexão de hoje de manhã. Olha, o Facebook caiu e eu reconectei novamente. Eu vou ver se eu consigo baixar o vídeo pelo Instagram, que não caiu, pelo menos até agora eu não tenho observado queda. Né? Eu tenho 5 minutos ainda. Algum pedido de oração? Algum pedido de oração? Temos 5 pessoas que estão ao vivo. Aqui temos 2 pessoas. Tá? Se temos algum pedido de oração, digite aí para a gente poder orar, poder encerrar, e a gente vai ter a próxima às 7 da noite. Tá? E hoje eu vou fazer aqui de casa novamente, porque os últimos 2 domingos eu fiz do Centro de Recuperação Manancial, mas eles não me falaram nada e eu acredito que eles já devem ter conseguido, o pastor já deve ter voltado também, né? O pastor Evilásio, e eles vão ter um outro pastor lá para poder pregar.
conexão da internet tá péssima. Caindo aqui no Facebook direto. Pela minha família, pastor. Tá certo, a irmã Andresa. Tá certo. Melhoras pro irmão Djalma, né? Que eu falei com ele ontem, ele tava adoentado. Por todos nós, a irmã Marilene, a irmã da irmã Gisele. Tá joia. A mais nova vovó da igreja, né? A avó de Isaías. Oremos pela família do pastor Adonias, pelos irmãos Batista. Tá certo. Peço oração pelos nossos governantes. Por mim, pela minha família e pela minha gestação. A irmã Deise, tá certo. Vamos orar sim. Vamos orar. Então tá. Mais algum pedido? Vamos orar antes que caia, né, a live, né? Ó Deus. Estamos agora, Senhor, diante de Ti. Orando, ó Deus. Pedindo pela saúde dos irmãos, né? Da família da irmã Andresa. Pedindo orando pela família do pastor Adonias. Pelos nossos irmãos batistas também. Pedindo a Deus pelos governantes. Pedindo a Deus pela família da irmã Deise, Senhor. Da família da irmã Deise. Pedindo que esteja contemplando cada pedido desse, Senhor. Pela sua gestação também. E que a gente possa estar recebendo essas bênçãos de Ti. Esteja nos dando um bom resto de domingo, que a gente possa tirar o dia para pensar a respeito de como interpretar a Tua palavra. Tu mesmo o disse, Senhor, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas intenções do coração. É lá que brotam, é lá que são plantadas as sementes que no futuro nos trarão muitos problemas. Ó Deus, esteja nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal. Não permita que sejamos enganados, nem por Satanás, nem por nossa carne e nem pelo mundo, que são os 3 campos de batalha que nós temos que enfrentar. Mas o mais difícil deles somos nós mesmos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Um abraço para vocês, tá? Cadê a situação da Covid? Está cada vez pior, omissão de informações, corrupção, pessoas sofrendo e morrendo, é verdade. Então, meus queridos, eu vou encerrar, tá? Até mais à noite. Espero que vocês fiquem bem, tá? Quando for umas 7 horas eu vou estar começando, tá certo? A internet, ainda bem que no Instagram, pelo menos para mim aqui, ele continuou sem paralisação. O Facebook caiu uma vez e ficou parando o tempo todo por conta do sinal de internet. Tá bom? Um abraço a todos vocês e Deus abençoe. Fiquem na paz.